Boa tarde. Meu grupo irá falar sobre a eletroquímica no organismo humano. Os integrantes do nosso grupo são Carolina Leal, Glenda Gil, Luana Aparecida, Mariana Teixeira, Paulo Henrique e eu, Gabriel Custódio. Primeiramente, introduzindo a eletroquímica, é importante saber que a eletroquímica não é a parte da química que estuda apenas os fenômenos envolvidos na produção de corrente elétrica a partir de transferência de elétrons em reações de oxirredução, mas também a utilização de corrente elétrica na produção dessas reações. Sendo assim, o estudo da eletroquímica pode ser dividido em duas partes: pilhas e baterias, que é a conversão espontânea de energia química em elétrica, ou seja, reações provocadas pela corrente elétrica, e eletrólise, que é a conversão não espontânea de energia elétrica em química, ou seja, reações que produzem corrente elétrica. E agora falando sobre as aplicações da eletroquímica no corpo humano, basicamente, ao se tratar da eletroquímica no corpo humano, estamos nos referindo às interações presentes na membrana plasmática de determinadas células, pois a membrana controla a interação elétrica iônica entre o meio intra e o extracelular, determinando as condições elétricas ao seu redor. E assim, a membrana atua como uma espécie de capacitor, controlando a entrada e a saída desses íons nas células, e assim gerando a diferença de potencial, o que resulta na corrente elétrica, para a geração dos impulsos nervosos. E sua aplicação está amplamente relacionada a todo o sistema nervoso, uma vez que a informação percorre todo o corpo a partir de pulsos elétricos. Então, como já foi dito, a membrana apresenta uma diferença de potencial elétrico entre as suas camadas, sendo um lado carregado positivamente e o outro lado carregado negativamente. E essas cargas elétricas são controladas pela entrada e saída dos íons sódio e potássio da célula. E essa diferença de potencial entre as duas camadas é conhecida pelo nome de potencial elétrico ou potencial de difusão. E é dividido em potencial de repouso, que é a voltagem apresentada pela membrana no momento em que nenhuma informação está sendo transmitida, que é estabelecida pela distribuição desigual de íons sódio no meio extracelular e íons potássio no interior da célula, e por isso o exterior da célula fica recarregado positivamente, em comparação com o interior. E o potencial de difusão, que é o potencial apresentado pela membrana no momento em que ocorre transporte de íons, ou seja, no meio de um impulso nervoso. E a distribuição de determinado íons pode determinar a polaridade da membrana. E nos gráficos ao lado está representado como se dá esse potencial de repouso quanto à distribuição dos íons potássio e sódio dentro e fora da célula, controlado pela membrana, e como é o potencial da membrana, mostrando os estímulos necessários para despolarização e hiperpolarização no neurônio. E agora falando sobre a equação de Nernst, que é muito utilizada para medir a diferença de potencial presente entre as regiões depolarizadas de umas células, como o neurônio no caso. A equação de Nernst determina o potencial de repouso das membranas celulares no corpo como um fator da concentração de íons dentro e fora das células, determinando o fluxo resultante de íons que atravessam a membrana, determinando assim o potencial de difusão, levando em consideração constantes como constante dos gases perfeitos, constante de Faraday, número de elétrons tocados, temperatura absoluta e etc. E aqui temos uma representação da aplicação da eletroquímica no momento da contração muscular, onde mostra o papel da membrana no movimento de íons para dentro e fora da célula, o que estimula a contração dos músculos após os neurônios atingirem o seu potencial de ação, e assim enviam a informação ao tecido muscular esquelético, como mostrado no gráfico acima, e logo depois voltam ao seu estado de repouso. E agora explicando de forma mais detalhada como acontece cada um desses processos da eletroquímica no corpo humano. Primeiramente, potencial de ação. O potencial de ação é um processo que ocorre nos neurônios, e para que ele ocorra é necessária a presença de estímulos elétricos. Há três fases: despolarização, onde após o estímulo o sódio entra na célula, deixando o meio intracelular positivo novamente; a repolarização, onde ocorre o efluxo de potássio para fora da célula, o que vai tornar negativo novamente o meio intracelular;
E a hiperpolarização, que como na repolarização vai deixar o meio mais negativo, se tornando hiperpolarizado. E por isso é necessária a bomba de sódio e potássio para deixar o neurônio novamente em seu estado de repouso. E a bomba de sódio e potássio é um processo que ocorre em todas as células do corpo humano. Esse processo ocorre por meio de transporte ativo e está relacionado com os impulsos nervosos e a contração muscular. Um exemplo de situação em que ocorre essa associação entre a bomba de sódio e potássio relacionada aos impulsos nervosos e a contração muscular é quando encostamos a nossa mão em algo quente e nos queimamos. Tiramos a mão rapidamente sem nem perceber. Isso ocorre devido à resposta rápida do nosso sistema nervoso especializado ao responder estímulos do ambiente, sendo o estímulo, no caso o calor, detectado por receptores sensoriais de calor dos neurônios. Quando esse estímulo é detectado pelo neurônio, canais de sódio se abrem, fazendo com que os íons sódios entrem dentro da célula, alterem o potencial elétrico da membrana, ocorre a despolarização e assim esse estímulo percorre através dos dendritos dos neurônios e se juntam no axônio, disparando o potencial de ação, que é enviado por meio do neurônio sensorial que transmitirá esse estímulo até um interneurônio localizado no sistema nervoso central, que passará para o neurônio motor, que vai mandar a resposta para os músculos esqueléticos do nosso braço, fazendo com que nossos músculos se contraiam e afastem nossa mão da fonte de calor, que representa uma ameaça para nós. E a oxirredução é uma reação química onde ocorre transferência de elétrons, a ocorrência da oxidação e redução de átomos de substância presente no processo. A oxidação é a perda de elétrons por parte de um átomo de uma espécie química, e a redução é o ganho de elétrons por parte de um átomo de uma espécie química. Os elétrons na oxirredução transitam do organismo que os perde para os que vai recebê-los, resultando em corrente elétrica assim. Os outros dois processos que ocorrem no corpo humano, que usam a eletroquímica, estão relacionados com a digestão. Um deles é a endocitose, e a endocitose é um processo de absorção de partículas para dentro das células por meio de vesículas, chamadas endossomos. Esse processo pode se dar por meio de fagocitose, pinocitose ou endocitose mediada por receptores. E já a exocitose é um processo de secreção celular, onde as substâncias dentro das vesículas são descarregadas a partir da célula através da fusão da membrana vesicular com a membrana celular externa, ou seja, o transporte de material para fora de uma célula por meio de um saco de vesículas, que primeiro engole o material e em seguida é submetido à extrusão através de uma abertura da membrana celular. E por esses dois processos serem do tipo transporte ativo, há gasto de energia durante os dois processos. E o vídeo a seguir mostra como ocorre o processo de alteração do potencial elétrico da membrana durante o transporte do impulso elétrico no neurônio, enquanto o potencial de ação percorre toda a extensão do axônio. À medida que o neurônio é estimulado, canais de sódio se abrem, fazendo com que os íons sódio entrem dentro da célula, alterando o potencial elétrico da membrana e causando a despolarização. E logo em seguida, os canais de potássio se abrem, causando o efluxo desses íons potássio para fora da célula, polarizando novamente assim, voltando ao estado de repouso do neurônio. E para que esse movimento de íons de dentro para fora da célula ocorra, é necessária a ação da enzima sódio-potássio ATPase, que é uma proteína que move os íons sódio e potássio contra os seus gradientes de concentração, restabelecendo o potencial de membrana e fazendo com que esse impulso elétrico se propague por todo o axônio. E aqui estão algumas das curiosidades do uso da eletroquímica no nosso corpo, como por exemplo o monitoramento de atividades do cérebro e do coração, o monitoramento do pH do sangue, o monitoramento da presença de contaminantes na água, a criação de equipamentos que salvam vidas como o marca-passo. E essas são as referências do nosso trabalho. E é isso.